voltamos para a segunda parte. Vamos embora. Vai, filho. Fui. Então, a gente continua falando de barroco, né? Essa aula foi dividida aí a pedidos, né? Para não ficar uma aula gigante. Na primeira aula, na terça-feira, falei aí com vocês sobre as características do barroco, contexto histórico, né? Citei aí alguns dos principais autores, né? Só para relembrar, a palavra barroco ali significa pedra imperfeita, né? Então, o barroco, ele tá na beleza do sofrimento, né? Na beleza da feiura. O barroco, ele é conhecido também como feísmo, né? De feio, ou seiscentismo, se você for procurar aí relacionado à literatura brasileira, né? Porque foi no período de 1600 que ela foi escrita. 1600, né? Relembrando, século 17, ok? Período de conflito, período de reforma protestante contra a reforma. O barroco é uma arte, é uma produção da contra-reforma, certo? Então ela é religiosa, mas ela é conflituosa dentro de si. Ela apresenta o conflito do homem do século XVII, que é o conflito entre o corpo e a alma, certo? Entre a razão e a religião. Então, vamos embora aqui para o nosso slide para a gente falar um pouco mais aí sobre os principais autores aí do século XVII no barroco. Então, trouxe aqui para ilustrar um poema talvez do principal expoente aí da literatura barroca no Brasil, que é o Gregório de Matos. Gregório de Matos, cara, ele é um cara extremamente rebelde, né? Um cara completamente louco. Ele é um aristocrata, né? Brasileiro, burguês, grana pra caramba, que foi fazer direito na Europa, em Portugal. Então ele foi um dos primeiros brasileiros aí a se formarem na faculdade de Coimbra e voltou para cá para o Brasil para exercer um cargo aí de vigário na colônia. Então ele voltou aqui para Salvador, né, que era a capital do país, para exercer o cargo de vigário. Pô, ele simplesmente, ele foi juiz também, ele simplesmente se demitiu, né, pediu para sair porque ele não queria usar batina. O cara é surtado, ele é louco. E apesar disso, dessa loucura toda, talvez por conta disso, por conta dessa loucura, talvez seja um dos escritores mais interessantes aí em língua portuguesa, um dos mais, como eu posso dizer, um dos mais complexos assim da gente entender. Então, quando a gente lê Gregório de Matos, a gente tem que lembrar quais são os valores que estão ali por trás de tudo, né? Ele foi para a Europa, viu lá o barroco acontecer e trouxe essas características para cá, só que de um jeito, obviamente, bem brasileiro, certo? Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno e eu vou ilustrar já o porquê. Mas antes disso, vamos dar uma olhada nesse trecho aqui para a gente perceber algumas das características do barroco para entrar de vez na discussão. É vaidade, Fábio, nessa vida, rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta, presumida. Então, primeira coisa que a gente vê aqui é o aspecto formal, tá? Aqui é a primeira estrofe de um soneto, tá? Lembrando que é um soneto. Soneto são aqueles poemas que são estruturados em 2 versos com 4 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, certo? Então a gente vê que o estilo, tá? Aqui a primeira estrofe, então ela tem 4 versos. Os versos são decassílabos, lembrando que decassílabo são versos com 10 sílabas poéticas, tá? A gente viu como que faz essa contagem de sílaba poética lá na nossa aula sobre gênero lírico. Aconselho que voltem lá, porque lá eu explico direitinho como é que faz isso. A temática, né, do poema aqui falamos justamente sobre essa transitoriedade da existência na Terra, ou seja, a vaidade. O que adianta ter vaidade? É a mesma coisa que uma rosa. Se de manhã, né, do dia, ela é lá pomposa, dourada, bonita, né, chama atenção, uma hora ela murcha e morre. Então não adianta você também
ficar né, preocupado com a vaidade. Aqui também tem as figuras de linguagem, né? A metáfora, né? Utilizar a rosa como uma metáfora para a vaidade. O hipérbato, que é aquela inversão que eu te falei, que é você inverter a ordem sintática da frase. Você vê que o vocativo aqui está no meio, né? Fábio, é verdade, Fábio, nessa vida. É vaidade, Fábio, nessa vida. Então, você vê que está tudo trocado. A gente vê que Rosa, que é o sujeito da oração, está lá no segundo verso, né? Que a rosa é como vaidade nessa vida. Então seria uma ordem direta aí. Então o hipérbato é essa mistura. A hipérbole, né, que é exagerar em uma sentença, né? Uma sentença exagerada, então ele fala púrpuras mil, né? E o rebuscamento, o vocabular, né? Que é o cultismo que a gente viu, que é justamente essa preocupação com a palavra, com a escolha das palavras. Ok? Tive aí o esquema de rima também, como que funciona, né? Os versos são rimados. E a gente viu aqui um pouquinho da estrutura, um pouquinho das figuras de linguagem, como é que isso aqui é utilizado. Agora vamos lá para o tal do Gregório de Matos, tá? E por que ele é conhecido como Boca do Inferno. Eu trouxe aqui um trecho de um filme, né, que fala sobre a vida do Gregório de Matos e também apresenta aí diversos poemas deles, os principais, os mais conhecidos, tá? É um filme aí de 1 hora mais ou menos, 1h10. Eu trouxe um trechinho de um poema dele intitulado Nessa Cidade, né, sobre essa cidade. Então, vamos assistir aqui e vocês vão entender por que ele é conhecido aí como Boca do Inferno. 14 anos, é enviado para Coimbra, onde destaca-se entre os primeiros brasileiros formados por essa escola. E, enquanto aprende a lei, mergulha com paixão no conhecimento que mais lhe atrai, o da poesia. Poeta, defina a sua cidade. Se de 2 Fs composta está a nossa Bahia, errada a ortografia, em grande dano está posta. Eu quero fazer uma aposta, eu quero um tostão perder, que isso há de a perverter. Se o furtar e o foder bem, não são os Fs que tem esta cidade, a meu ver. Provo a conjetura já, prontamente, como um brinco. Bahia tem letras 5, que são B, A, H, I, A. Logo, ninguém me dirá que 2 Fs pode ter, pois nenhum sequer contém, salvo se em boa verdade os 2 Fs da cidade são um furtar e outro foder. Agora, fala pra mim se isso aí não é o rap da época, né? Cara, a métrica, ele faz aí uma crítica social, né? Usa uma linguagem aí, mistura, né, uma linguagem chula, né, palavreado, com linguagem rebuscada, dentro de uma métrica, cara, perfeita, né, com rima, com estrutura, com os hipérbatos, né, que a gente viu, né, que é essas inversões, para zoar o plantão, para criticar a estrutura social. Então, a genialidade dele consiste nisso, né, como que ele tinha forma e conteúdo, certo? Então, basicamente, a gente vai ter aí 3 tipos de produção, tá? Do Gregório de Matos, tá? A sátira, a ironia, ela permeia as outras também, tá? Não vou, porque isso é uma característica própria do autor, certo? Nem é uma característica do barroco, é uma característica dele, do Gregório. O Gregório, ele é um cara debochado, é um cara irônico, é um cara que vai estar ali botando o dedo na ferida, tá bom? Mas
A gente pode dividir a obra dele ali em três. A lírico-amorosa, ok? Que vai tratar de um enaltecimento da mulher e tudo mais. A religiosa, né, que geralmente está relacionado aí ao catolicismo. Ele é um homem muito católico, né, é um homem de seu tempo. A gente viu lá que o barroco é uma produção católica, né, é uma produção cristã. E a satírica, que é zoeira pesada, que nem vocês viram aí ele falando sobre a cidade da Bahia, né, defina a sua cidade. E ele falou, né, que a Bahia deveria ter 2 Fs, né, um de furtar e o outro do que vocês ouviram bem aí. Além disso, ele zoava a galera também que vivia, os aristocratas, né, a cúpula lá da época da colônia. Ele falava sobre o governador. Uma vez ele escreveu um poema, o governador da época. Ele era conhecido por ter um nariz muito grande e ele era apelidado de Tucano, justamente por conta desse narigão que ele tinha. Ele escreveu um poema uma vez que era fácil saber quando o governador vinha trabalhar, porque 2 horas antes já dava para ver a ponta do nariz na praça. Só para você ter uma ideia do que é Gregório de Matos. Ele não tinha filtro nenhum, cara louco. Então trouxe aqui alguns poemas para ilustrar, né, cada uma desses tipos de produção, tá? Então a gente tem aqui a lírico-amorosa, que vai fazer essa exaltação da beleza, como eu falei, né, exaltação da mulher. Tem muitos poemas aí destinados a Dona Ângela, né? Então a gente vê aqui, ó: debuxo singular, bela pintura, adonde a arte hoje imita a natureza, a quem emprestou cores a beleza, a quem infundiu alma a formosura. Lembra da estrutura que eu falei, né? Ó, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos, tá? Soneto, rimado. Olha ali, ó, como é que é o esquema de rima. Pintura, formosura, natureza, beleza. A gente chama esse esquema de ABBA, tá? ABBA, porque pintura A rima com formosura, o último A, né? Natureza B rima com beleza B. Então a gente vê essa estrutura na outra também, ó. Ventura pura, fineza, gentileza, certo? Então a gente vê esse esquema de rimas, esse esquema também. Sem contar que são 10, são versos decassílabos também, né? Debuxo, singular, bela, pintu, né? Que a gente conta até a última tônica, né? A gente não conta a última sílaba se ela não for tônica. Então todos os versos, se vocês fizerem a escação, vocês vão ver que tem 10 sílabas poéticas, ok? A satírica, né, a que a gente ouviu no começo da aula, defina a sua cidade, ok? E a sacra, né, que geralmente está relacionado aí a um pedido de perdão, ok? Relacionado aí a um diálogo com Deus, mas mesmo assim ainda tem uma ironia ali, ou ainda tem, como a gente viu na nossa primeira aula, né, aquele que ele pede perdão a Deus, mas não porque ele pecou, mas porque ele vai continuar pecando, né? Então a gente vê que mesmo na sacra pode ter ali uma maldadezinha ali. Ele é um cara maldoso, é um cara, ele é um cara bem sagaz ali na escrita, né? Então ele é a poesia moleque, a poesia de rua. O cara sabe o que está fazendo. E aqui a gente vê de novo ali o esquema, né, de 2 estrofes com 4 versos, né, a gente chama de soneto, né, lembrando novamente, 2 estrofes com 4 versos, 2 estrofes com 3 versos aqui, a poesia sacra, né, ofendi-vos, meu Deus, é verdade, Senhor, que hei delinquido vos tenho e ofendido vos tenho minha maldade. Maldade que encaminhou a vaidade que todo o meu há vencido, que ver-me arrependido de tanta enormidade. Arrependido estou de coração vos busco, dai-me os braços, abraços, que me rendem vossa luz. Luz que claro me mostra a salvação pretendo a tais abraços, misericórdia, amor, Jesus. Ok? Então você vê aí que tem
essa relação, né, de luz com salvação, né, e a escuridão geralmente relacionada ao pecado, né, então esse contraste do homem barroco. E agora o outro grande autor aí de língua portuguesa, que é Padre Antônio Vieira. Tá? Padre Antônio Vieira, ele não é brasileiro, ele é português, mas ele veio para o Brasil com a Companhia de Jesus, né, para catequizar os índios, né, naquele plano de dominação aí da igreja que a gente viu lá na primeira aula no século XVII, né, a forma que a igreja teve de contra-atacar a reforma protestante. Sobre o Padre Antônio Vieira tem uma polêmica recente, que a estátua dele em Lisboa ela foi vandalizada, né, pelo movimento aí, Black Lives Matter. Eu acho uma manifestação justa por um ponto, né? Apesar que quem sou eu para dizer que uma manifestação é justa ou não é justa, né? Mas eu vou explicar o contexto aqui para vocês entenderem melhor. O Padre Antônio Vieira, ele falava contra a escravidão, tá? Mas ele relativizava bastante isso. Por quê? Vamos pensar. Antes de tudo, ele era um padre. Antes de ser padre, ele era um homem católico do século XVII, um homem branco católico do século XVII. Então, aquela mentalidade de homem branco do século XVII está dentro dele, não tem como tirar, né? Então, apesar disso, eu ainda acho que ele tinha um pensamento muito progressista dentro do possível. Porque eu peguei 2 trechos aqui do Sermão da Epifania, que eu até aconselho que vocês leiam, né? O Padre Antônio Vieira, ele escrevia sermões, né? Ele não escrevia poesia, escrevia sermões. O sermão, como eu expliquei na aula anterior, ele é aquela analogia, né? Posso assim dizer, com o texto bíblico com a realidade ali, né? É como se fosse aquela explicação que para quem seja religioso aí, o padre ou o pastor dá depois que ele fala sobre o evangelho. Então, esse sermão dele ali, geralmente ele fazia essas analogias com o que estava acontecendo no momento. Olha esses 2 trechos aqui, ó. A causa da cor é o sol. As nações, umas são mais brancas, outras mais pretas. Porque umas estão mais vizinhas, outras mais remotas do sol. Ou seja, ele está dizendo aqui que o homem é igual, cara. Né? Ele está dizendo que o homem é igual. O que define a cor da pele é só a proximidade ou não do sol. Certo? E a última aqui, ó. Deus revelou e prometeu antigamente que ainda havia de criar um novo céu e uma nova terra. Então, ele fazia algumas reflexões, né, dentro desse sermão. E essas reflexões aí acabavam gerando problema para ele, porque iam contra, né, a vontade da igreja, que é de dominação. Né? A escravidão era interessante para a igreja. Então, quando ele faz esse tipo de colocação, é uma coisa meio preocupante, é meio rebeldia. Mas, por outro ponto, né, falando agora das manifestações recentes contra a estátua do Padre Antônio Vieira, se a gente for ver na história, realmente ele relativizava muito. Vamos dizer que ele se preocupava mais com a escravidão ali do indígena do que com o negro, por algumas questões. Porém, ele justificava muitas vezes a escravidão, né, o abuso, né, dos negros e do indígena por conta da religião, tipo, como se aquilo fosse uma forma de salvação deles. Aí a mentalidade do homem barroco, né? A religião é a forma de salvação do paganismo, do índio e do africano, né? Como se as religiões dele fossem levar para a perdição. Então vocês têm que seguir aqui a minha cartilha para vocês serem aí salvos, né? Então tem essa questão que deve ser pensada também. Mas lembrando, é um homem do século XVII, tá? Não estou relativizando, mas eu estou pedindo para que vocês pensem de uma forma ampla, ok? Ele escrevia profecias, cartas e sermões, tá? Ele ficou conhecido como imperador da língua portuguesa justamente por conta da construção desses sermões. É um cara muito articulado
é um cara muito de uma argumentação, de uma retórica impressionante, tá? Quando você pega um sermão para ler, você vê ali como que ele utiliza a linguagem para um convencimento, como ele trabalha a argumentação ali de forma brilhante, tá? Um exemplo aqui para mostrar a característica do barroco dentro do sermão. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, de outra há de estar negro. E se de uma parte está dia, de outra há de estar sol. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra parte hão de dizer subiu. Aprendamos do céu o estilo da disposição e também das palavras. Então repara aqui, ó, na antítese, né, que eu comentei para vocês, que é uma característica do texto barroco. Essa questão do claro, escuro, negro e branco, subir e descer. Então essa oposição de palavras aqui é característica do texto barroco, certo? O texto barroco não costuma cair muito, não sei porquê, infelizmente, principalmente Gregório de Matos, no Enem, né? A gente não vê tanto, cada vez menos o barroco aparece nessas provas. Mas em provas de língua portuguesa, que cai a literatura, sempre aparece uma questão do barroco, ok? Então, para amarrar tudo aqui com vocês, gravem o seguinte: o barroco é a arte do contraste, a arte do dual, é a arte da dualidade, da oposição, do contraste de ideias, tá? Do conflito existencial, certo? Gravem a questão do conceptismo, que é a relação do jogo de ideias, e a questão do cultismo, que é o culto à palavra, certo? Então, para fechar nossa aula em cima de hoje aqui, vou deixar esse link da atividade que vale ponto, ok? Esse link está no material, você pode baixar em PDF, clicar nele que vai direto, você pode digitá-lo diretamente na sua barrinha aí, barríssima aqui de navegação, tá? Do navegador. bit.ly/barrocoatv2, ok? A da primeira aula foi barroco ATV1, agora barroco ATV2, certo? Então, é isso, por hoje é só, hoje foi rapidinho, né? 20 minutinhos aí mais ou menos de aula, e a gente se vê na live da semana que vem para a gente trabalhar algumas questões, né, sobre o barroco e debater um pouco mais dessa relação dual aí entre corpo e alma do homem do século XVII, tá certo? Então, um abraço aí para vocês e até a próxima aula.